saudar mais uma vez a todos os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos na presença de Deus, irmãos. E a Bíblia diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, ali tem liberdade. Amém? Se você acredita nisso, por favor, glorifique a Deus, exalte a Ele e bendiga a Ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite, juntamente com você, meditar numa palavra de Deus, a qual ela se encontra no livro de Números, capítulo de número 27, amém? Números, capítulo de número 27, glória a Deus. Vamos ler aqui, a partir do versículo de número 1, amém? Uma palavra que Deus gerara no meu coração, para estar ministrando aqui, e eu creio que Deus ele vai falar comigo, e Deus ele vai falar com você nessa noite, amém? Quem encontrou Números, capítulo de número 27, diga amém. Glória a Deus. Nós estamos num culto com a UFEBRAC, e esse culto é um culto onde as mulheres elas têm uma maior participação, né? Uma maior ênfase. Então eu quero também, nesse momento aqui, juntamente com você, meditar numa palavra que faz referência a mulheres, amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, fala misericórdia. Vou ler, irmãos, para a gente não perder tempo. Números, capítulo de número 27, verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 7, amém? O texto diz assim: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas. Estes são os nomes de suas filhas. Primeiro nome é Macla. Segundo nome, Noá. Terceiro nome, Ogla. Quarto nome, Milca. E o quinto nome, Tirza. Amém? Versículo de número 2 diz assim: e puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto. Nosso pai morreu no deserto. E não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão
de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai farás passar a elas. Amém? Fecha os olhos. Deus, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ser direcionados por ti nessa noite, Deus. Então nos fala ao nosso coração. Nos faz entender qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós nessa noite. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diga amém? Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, fica à vontade. Irmãos, o que me chama a atenção, primeiramente, é um texto que se trata a respeito da questão de algumas mulheres. Vai me chamar a atenção por quê? Porque essas 5 mulheres, eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas. Essas 5 mulheres eram filhas de Zelofeade. Zelofeade era um homem que morreu no seu próprio pecado, ou seja, ele não estava entre as congregações que se levantaram contra Moisés, Arão, e contra os escolhidos de Deus. Não, ele não estava. Mas ele morreu, como foi dito aqui, no seu próprio pecado. Ele morreu no seu próprio pecado. O que me chama a atenção é que ele teve 5 filhas, mas não teve nenhum varão, nenhum filho homem. Ele não teve nenhum filho homem. E agora a Bíblia vai nos dizer aqui que as filhas de Zelofeade, elas ficaram sem herança. Entenda que no capítulo de número 6, nós vamos ver ali as repartições das terras. Moisés estava ali como legislador para legislar uma lei e para dizer para todas as pessoas que faziam parte do povo de Israel o que cada um iria ter como herança quando eles passassem o Jordão para ir à terra prometida. O interessante é que Moisés ali, ele vai trazer uma lei, ele vai formalizar uma lei, ele vai trazer uma lei a respeito da herança, e cada filho homem daquela nação teria uma certa possessão como herança na sua vida. Mas o que me chama a atenção é que as filhas de Zelofeade, elas não iriam ter a herança porque não tinham nenhum irmão para estar ali na frente delas, ou para lutar pelos direitos delas. E nisso nós vamos chamar a atenção, porque Moisés legislou ali a lei sobre o povo de Israel. Porém, irmãos, aquele povo todo iria receber a sua herança, porque cada um tinha um familiar que era homem na sua família. Mas as filhas de Zelofeade, elas não iriam ter. Elas não iriam ter herança. A Bíblia diz que Moisés falou somente dos homens. Somente os homens, por exemplo, da tribo de Judá, vai possuir as montanhas. Da tribo de Efraim, vai possuir uma terra, e por aí vai. Todos eles vão ali possuindo, recebendo a sua herança, mas quando chega na família de Zelofeade, não tinha varão para receber a herança. E agora as mulheres, as 5 filhas de Zelofeade, elas agora estão em uma situação muito crítica, porque elas iriam ali
junto com toda aquela congregação, passar pelo Jordão? Sim. Eles iriam chegar na terra prometida, mas elas não teriam recebido parte da promessa. Elas não teriam terreno, elas não teriam casas para viver. Elas não teriam as suas terras que seriam ali tidas pelo nome do seu pai. Não iria ter, porque o varão, o pai delas, precisava ter um filho varão. E a Bíblia vai dizer que ele morreu no seu próprio pecado no deserto. No deserto, ele morreu no seu próprio pecado. Mas agora nós vamos observar que, quando ele morre, ele deixa 5 filhas sem herança. 5 mulheres sem herança. E agora eu quero dar um tema para esta mensagem. As 5 mulheres que mudaram a lei de Deus. Eu vou dizer de novo. As 5 mulheres que mudaram a lei de Deus. Como assim, pastor? As 5 mulheres que mudaram a lei de Deus. Calma, nós vamos chegar lá. Mas o que me chama a atenção aqui é que, imediatamente por não ter ali os seus irmãos, ou seja, irmão mais velho, mas somente parentes homens, agora elas vão ali observar a lei. Elas tomaram cautela, cuidado, e observaram a lei que tinha sido editada, o decreto que tinha sido assinado. Elas observaram, elas viram aquilo que estava sendo passado. Elas começaram a observar, e elas viram ali, mas todo mundo vai ter herança, somente nós que não vamos ter. Que negócio é esse? Esse negócio não está certo. A mulher aqui, ela vai ter um papel muito importante. Ela vai ter ali, as 5 mulheres, elas vão ir até Moisés, para trazer ali ao entendimento dele, a situação delas. Porque na verdade Moisés ali, ele estava recebendo toda a direção de Deus. Deus estava dizendo para Moisés: para a tribo de Manassés, ou a meia tribo de Manassés, você vai dar tal cidade, tal local. A tribo de Benjamim da mesma forma, e por aí vai. Porém, as mulheres não tinham ali recebido herança. As 5 mulheres filhas de Zelofede não receberam herança. Mas Deus tinha direcionado para Moisés uma lei que devia ser editada, e Moisés fez o que Deus falou. Moisés não errou aqui. Ele simplesmente estava colocando em prática aquilo que ele mesmo tinha recebido de Deus, porque ele tinha recebido toda a lei do Senhor. Todas as cerimônias veio de Deus. Todas as divisões de terras veio da parte de Deus. E agora, irmãos, essas mulheres, elas não vão brigar com Moisés. Elas vão entrar em conflito ali com a lei que Deus tinha instituído. Agora essas 5 mulheres, elas vão sair da onde elas estão e vão ir até Moisés. Vamos até Moisés. Vamos falar com Moisés, porque nós não vamos ter herança. Se nós ficarmos de boca fechada, nós não vamos receber nada. Mas aquele que abre a boca recebe alguma coisa. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para a tua vida? Se você ficar quieto, se você ficar calado, você não vai receber nada de Deus. Você não vai receber nada do Senhor. Mas se você abrir a tua boca, você vai receber de Deus aquilo que você veio buscar. Mas para isso acontecer, nós precisamos imediatamente abrir a nossa boca para falar. A Bíblia vai dizer assim: olha, existe tempo de falar e existe tempo de ficar quieto. Agora é no momento delas abrirem a boca e falar com Moisés. Então elas vão até Moisés, essas 5 mulheres, filhas de Zelofeade, o homem que não teve filho varão, que não iria possuir herança. Estas 5 mulheres, elas vão até Moisés. E a Bíblia vai dizer assim: e puseram-se diante de Moisés. Elas se colocaram na frente de Moisés. Como é que é o negócio, Moisés? Nós não vamos receber herança, Moisés.
É isso mesmo que está acontecendo. Elas chegam até a presença de Moisés. E a Bíblia vai dizer assim, ó, puseram-se diante de Moisés. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero trazer ao nosso entendimento o que cada nome significa. Observe o seguinte aqui. O nome Macla, o primeiro nome, ele vai significar confiança. Primeira coisa que elas foram lá, elas foram diante de Moisés com confiança. Elas foram lá confiando que alguma coisa iria acontecer. Deixa eu dizer para você uma coisa, esta mulher, ela estava determinada a estar ali recebendo a herança de Deus. Então o nome Macla significa confiança. Esta mulher ali, ela vai fazer com que essa característica se sobressaia sobre ela. Ela vai ter a confiança. Diga para o irmão que está do teu lado, tenha confiança. Diga para ele, tenha confiança. Tudo bem, ok. Agora vamos observar outra coisa muito importante. O nome Noá significa aquela que não se detém. Olha que nome importante. O nome Noá, ele significa aquela que não se detém. Olha o nome desta mulher, olha a característica que ela trazia, aquela que não se detém. Ninguém vai deter eu de receber a minha promessa, ninguém vai tirar a minha parte da herança. Ou seja, Noá, ela vai trazer esse significado, aquela que não se detém. Deixa eu dizer para você uma coisa, ninguém pode deter a tua vida, ninguém pode deter a tua história, ninguém pode deter a circunstância que Deus vai causar na tua vida, porque Deus está no controle da tua vida, da tua história, da tua família, e ninguém pode te deter. Noá significa aquela que não se detém. Agora nós vamos para o terceiro nome, Milca. Milca, é interessante esse nome, significa rainha ou autoridade. Irmãos, entendam uma coisa aqui nessa noite. Esta mulher começou a ir até Moisés, pisando como rainha. Olha, não tem príncipe na minha casa, não tem príncipe na minha terra, não tem príncipe no meu nome, mas eu estou indo sim para alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Os passos dela eram passos de realeza, ou seja, ela tinha ali no seu passo autoridade. Ei, deixa eu dizer para você uma coisa nessa noite, você vai chegar diante da tua promessa com autoridade. Diga para o irmão que está do teu lado, você vai chegar com autoridade. Autoridade. Milca significa autoridade. Uma mulher que pisava com autoridade. Uma mulher que chegava lá e falava, agora eu vou lá, porque eu vou receber aquilo que eu vim buscar da parte de Deus para a minha história. Deixa eu perguntar para você, o que é que você tem buscado na casa do Senhor? O que é que você tem buscado? Como é que tem sido o nosso passo? Será que nós temos autoridade no nosso pisar? Nós precisamos ter autoridade no nosso caminhar. E ela vai pisar ali com autoridade. Agora nós vamos chegar aqui ao quarto nome. O quarto nome significa aquela que não anda com os pés amarrados. Olha o significado de Ogla. Aquela que não anda com os pés amarrados. Ei! Interessante isso, né? Todos os escravos, quando eles eram ali presos, eles andavam com correntes nos seus pés. Esta mulher aqui, ela vai andar como? Como aquela que anda
com os pés não amarrados, ou seja, que não estão com os pés amarrados, ou seja, Ogla, ela vai caminhar ali sem amarração nos seus pés. Deixa eu dizer para você uma coisa nessa noite: você vai caminhar e nada vai te atrapalhar, não vai ser corrente, não vai ser corda, não vai ser nada que vai atrapalhar o teu caminhar, porque você também tem essa característica, aquela que não anda com os pés amarrados. O crente não pode andar com os pés amarrados, porque tem muitos aí que estão andando com os pés amarrados. Parece que existe um jugo que impede de andar, mas deixa eu dizer para você uma coisa: você não vai andar com seus pés amarrados. Quinto nome, Tirza, que significa prazer de Deus. Oh, glória! Irmãos, Tirza significa prazer de Deus, ou seja, aquela que Deus tem prazer. 5 características marcantes: confiança, aquela que não se detém; autoridade, aquela que não anda com os pés amarrados; e o quinto nome, prazer de Deus. Porque em todas essas coisas tem o prazer de Deus na tua vida, e você precisa entender que essa característica você tem que ter na tua história. Prazer de Deus. Agora vai pisar lá. Versículo 3 vai dizer: nosso pai morreu no deserto. Mas antes, versículo 2, versículo antes, vai dizer assim: puseram-se diante de Moisés. Puseram-se como? Com confiança, aquela que não se detém; autoridade, aquela que não anda com os pés amarrados; e quinto, o prazer de Deus. Chegaram lá na frente da congregação desse jeito, diante de Moisés daquele jeito ali. Elas chegaram com confiança, elas chegaram com ímpeto, e a Bíblia vai dizer que elas se puseram diante de quem? De Moisés. Moisés era um legislador, aquele que escrevia a lei. E a Bíblia vai dizer assim: e puseram-se diante de Moisés, ou seja, queriam falar com Moisés, e também diante de Eleazar, o sacerdote, e também diante dos príncipes, e também de toda a congregação. 4 coisas importantes aqui. Moisés, ele é o legislador; Eleazar, ele é o sacerdote; e depois vem os 12 príncipes, ou seja, as 12 tribos de Israel. E todas as pessoas e todo o povo chega diante das autoridades maiores daquele local. E quando elas chegam com confiança, elas vão começar ali a conversar com Moisés. E elas chegaram à porta da tenda da congregação. Nós precisamos ir às portas da tenda da congregação. Tem gente que está dizendo: não pode cultuar não, tem que ficar em casa. Deus está dizendo para mim e para a tua vida: você precisa estar na porta da tenda da congregação. Ei, tem gente falando: para de caminhar, mas Deus está dizendo: venha para a minha presença. Na onde? Na porta da congregação. Alguma porta você vai achar aberta. Alguma porta Deus vai abrir para a tua história. Chegaram diante da tenda da congregação dizendo: vou conversar agora, vou falar. Elas vão dizer assim: olha, Moisés, nosso pai morreu no deserto. Quantos estão morrendo no deserto? Moisés, nosso pai morreu no deserto. Olha o peso da palavra que essa mulher vem falar. Nosso pai morreu no deserto. E aí vai dizer assim, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré.
Ele não estava junto com aqueles que se amotinaram para tirar o teu foco, Moisés. Ele não estava junto com aqueles que se amotinaram para tirar a tua visão, Moisés. Não, ele não estava entre aqueles que se rebelavam. Não, ele não estava entre aqueles que se exaltavam. Não, ele não estava entre aqueles que estavam fazendo as coisas erradas e pervertendo o juízo. Não, eles estavam diante do Senhor. Ele estava diante do Senhor. Ele não estava contra o Senhor. Ela está dizendo, ele não estava contra. Ele estava a favor de Deus. Você está entendendo o peso disso? Nós precisamos estar a favor de Deus e da sua obra. Nós precisamos estar diante do Senhor. E agora elas vão continuar falando com Moisés. Mas ele morreu no seu próprio pecado. Moisés, ele morreu no seu próprio pecado, Moisés. Morreu no seu próprio pecado. E o detalhe, Moisés, sabe qual é, Moisés? Sabe qual é o detalhe, Moisés? O detalhe é que ele não teve filhos. Ou seja, ele não teve um filho varão. Ele não teve um sucessor para se colocar diante de nós. Mas nós somos as 5 mulheres que chegaram com confiança. Nós somos as 5 mulheres que chegaram como aquela que não se detém. Nós somos as 5 mulheres que se chegaram diante do Senhor com autoridade. Nós somos as 5 mulheres que não andam com os pés amarrados, Moisés. Nós somos as 5 mulheres que têm o prazer de Deus. Aí elas vão dizer e questionar, mas por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Imagina tirar o nome de alguém da sua família. Porquanto não teve filhos varão, não teve varão, só teve mulheres. E aí elas vão pedir. Primeiro elas questionam, elas vão dizer, por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família e porquanto não teve filhos? Aí vai dizer assim, dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. Vai dizer, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Oh, revadarabassuia. Nós não vamos ficar sem herança, Moisés, nós não podemos. Nós precisamos da nossa herança, nós precisamos da nossa bênção, nós precisamos do nosso lugar. Oh, remandarácia. Aí Moisés, é interessante isso. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Não tem outro lugar melhor para colocar a causa do que na mão do Senhor, irmãos. Às vezes nós ficamos preocupados e falamos, meu Deus, eu não aguento mais. Às vezes nós ficamos preocupados e queremos deixar nossa causa na mão de qualquer um. Mas nós precisamos fazer como fez Moisés. Moisés levou a sua causa perante o Senhor. A tua causa não pode ser levada na presença de qualquer um, não. A tua causa tem que ser levada para a pessoa que pode fazer alguma coisa por você. Quem? O Senhor, Deus dos exércitos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Deus responde para Moisés, Moisés, as filhas de Zelofeade, ou de Zelofeade falam retamente, ou seja, elas estão fazendo o que é certo, elas não estão falando coisas erradas, não, elas não estão defamando, não, elas estão abrindo a tua boca para falar a verdade, para falar o que é reto. Com Deus é assim, irmão, tem que chegar falando reto, é reto. Com Deus é dessa maneira, chega lá e fala a verdade. Oh, remandai. Aí a Bíblia vai dizer assim, e falou o Senhor a Moisés dizendo, as filhas de Zelofeade falam retamente.
E certamente, Moisés, você vai consertar a lei. Certamente, Moisés, você vai consertar a lei aí. Conserta esse negócio. Certamente lhes dará possessão em herança entre os irmãos e seu pai. Vai dar. Estão dizendo não vai dar não. Deus está falando vai dar. Estão falando não continua não. Deus está falando continua. Estão falando para no meio do caminho. Deus está falando vai adiante, não pare, mas prossiga. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Recalamandarás. E a herança do seu pai farás passar a elas. Chegamos lá determinado. Essas mulheres aqui, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer. Eu quero falar, mas quem foi que conseguiu mudar a lei de Deus aqui? Imagina a situação, irmãos. Deus, ele falou, vamos consertar esse negócio, irmãos. Vamos colocar o nome dessas mulheres em herança, vamos. Deixa eu dizer para você uma coisa, Deus, ele tem uma promessa que não pode ser passada adiante sem que você receba. A promessa de Deus precisa se cumprir na tua vida. A promessa de Deus você vai alcançar. Não vai deixar as filhas de Zelofehade sem herança não. Dá herança para elas. 5 mulheres que chegaram com confiança na presença de Moisés. 5 mulheres que chegaram como aquelas que não se detêm. 5 mulheres que chegaram com autoridade. 5 mulheres que chegaram diante daquele que não pode andar com os pés amarrados. 5 mulheres que chegaram perante o prazer do Senhor. E farás passar a elas. Eita, mandaravas. A primeira vez que Moisés vai pegar a caneta para reescrever a lei é aqui. Moisés vai pegar a caneta e vai começar a escrever. As filhas de Zelofehade vão receber herança. Você vai receber a tua herança. Você vai receber a tua promessa. Creia nessa noite, crente. Deus, ele tem uma palavra para você e você vai receber aquilo que você veio buscar. A nossa herança não é da terra. A nossa herança está lá com o Senhor no céu e não pode ser tomada de nós. Não pode. Cheguemos, pois, então com confiança na presença do Senhor. Cheguemos, pois, então como aqueles que não têm os pés amarrados na presença de Deus. Cheguemos diante do Senhor como prazer do Senhor. Eu quero deixar esta palavra para a tua vida nessa noite, meus irmãos. Você não vai ficar sem a sua herança. Deus tem uma herança para você. Amém? Eu deixo esta palavra para os nossos corações. Eu te peço, se coloque de pé. Eu vou orar rapidamente. Senhor Deus, abençoe os teus filhos e as tuas filhas, ó Deus. Que eles não venham perder a parte deles na herança do Senhor, mas que eles venham receber totalmente aquilo que o Senhor tem para eles. Porque o Senhor é aquele que não deixa faltar nada. O Senhor é aquele que fala, eu vou fazer a diferença na tua história. O Senhor é aquele que muda todas as coisas, mas o teu povo não fica sem herança. Deus abençoe a cada um dos teus filhos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E só quem recebeu, diga amém. Aplauda o Senhor bem forte, exalte a Ele, faz barulho de crente. Oh, lemandarabassuca. Amém.
Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou estar dando a bênção apostólica. Amanhã nós teremos culto, domingo às 18h30 horas. 18h30 estaremos aqui. A partir da semana que vem nós voltamos o culto ao normal, amém? Os horários normais de culto. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Fique com essa palavra, estende as suas mãos para receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Todo aquele que acredita, diga amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil.